E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje eu venho falar para você de algumas razões em que você deve acreditar que pode sim ser chamado no ProUni. Galera, o ProUni é uma oportunidade muito grande para muita gente e mesmo você, candidato, que não esteja numa condição, numa posição que, enfim, esteja muito próxima dos classificados, você pode sim ser chamado. Galera, a sua chance, inclusive, é muito maior, infinitamente maior do que, por exemplo, no SISU. Então, por isso, você tem que ficar, sim, antenado nessas razões que eu vou falar. Eu vou explicar o porquê que você deve ter, sim, esperanças de ser chamado. Galerinha, antes de tudo, peço para você dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, seja membro aqui do canal, ajude o canal a crescer e, claro, para que eu possa ajudá-los ainda mais. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Olha só. Eu vou dar aqui a primeira razão, que é uma razão muito simples, mas que muita gente acaba não pegando essa informação como deve. Então, olha só. Muita gente, por exemplo, que vai fazer o processo de inscrição, na verdade que já fez, vai colocar a prioridade errada, escolheu a prioridade que não era daquele candidato. Ele colocou que, por exemplo, né, estudou integralmente ensino médio em escola pública, mas quando ele vai colocar é escola parcial, entendeu? Não se atentou para essa prioridade. Logo, se ele não se atentou, ele não vai conseguir comprovar isso. E se ele não vai conseguir comprovar, na hora que for chamado, ele está fora. Porque a partir do momento que você não comprova a documentação, pessoal, a universidade ela não te seleciona e você não tem direito nem a participar de lista de espera, nada disso. A sua chance no ProUni ela foi zerada, acabou a oportunidade para você. E isso vai acontecer com algumas pessoas, você pode ter certeza, porque sempre acontece. Eu tenho aqui alguns relatos no canal, né, volta e meia que ocorre o ProUni, sobre isso. Poxa, errei na prioridade, não sabia, né, não me atentei, enfim, N motivos, mas que isso acontece com uma certa frequência e isso vai eliminando alguns candidatos. Outros candidatos, eles vão colocar uma documentação equivocada, sim, uma documentação errada. Às vezes, documentação sobre a renda familiar, às vezes, algo sobre, né, você ter documentos do próprio pessoal familiar, que às vezes tem dificuldade, vai ver de última hora isso. E vai vendo de última hora, vai ver, vai notar que está faltando documento e está fora, entendeu? Porque a universidade ela tem o seu prazo. Se você não colocou a documentação nesse prazo, já era, a universidade não vai te selecionar. Documentação a respeito sobre conclusão do ensino médio, né? Muitas pessoas acabam não tendo essa documentação ou não se ligando que precisa ter. Documentação sobre, né, certificado de reservista, entendeu? Então, algumas documentações que são essenciais, a galera não vai apresentar. Muita gente não apresenta, o que faz com que a galera não consiga ingressar. E é por isso que eu falo, quem acompanha aqui o canal há bastante tempo, sabe que eu sempre falei o quê? Toma cuidado com documentação. Documentação reprova, e não reprova pouco, não, reprova muito, pessoal. Documentação é tão importante quanto você ser aprovado. Porque não basta ser aprovado. Se você não comprovar a documentação, você está fora. Bem, para eu corroborar aqui a minha ideia de que existem, né, várias possibilidades de você ser chamado, só para fins de comparação, o SISU ele tem apenas uma chamada regular. O ProUni tem duas chamadas regulares, beleza? Fora lista de espera que ambos têm. Então, isso já comprova de que muita gente... Por que tem duas chamadas regulares? Já parou para pensar nisso? Porque muita gente na primeira chamada não consegue comprovar esses documentações ou não consegue se inscrever, não consegue matricular, pessoal. Entendeu? Por isso que existe uma outra chamada regular, entende? Então você que às vezes está muito distante, pô, você vai galgando posições até, quem sabe, ser chamado. Fora isso, ainda temos a lista de espera, ou seja,
você tem mais oportunidades de ser chamado, como, por exemplo, no SISU, entende? Bem, já que estamos falando de SISU, olha uma outra oportunidade que muita gente não se liga. No SISU, eu já falei para algumas pessoas que existe um vestibular regional que muita gente está sendo chamada agora, né, para o início do período letivo, e muita gente não vai se ligar no SISU. Isso também vai acontecer com o ProUni, porque existem vestibulares regionais de muitos lugares, que o pessoal está sendo chamado, às vezes até colocou no ProUni, se matriculou no ProUni, fez a inscrição, mas, enfim, conforme vai passando o tempo, pô, ela vai ser chamada e aí ela vai deixar o ProUni de lado. Se não bastasse isso, ainda temos o SISU. Muita gente coloca o ProUni como garantia, mas na verdade que é o SISU. E às vezes está na lista de espera, às vezes está para ser chamado, e aí é chamado, até às vezes faz a matrícula pelo ProUni. Mas, quando é chamado pelo SISU, cancela e faz a universidade pública, federal, estadual, né? Fora que neste SISU a gente vai ter, né, mais vagas, porque é um SISU só. Ou seja, olha a oportunidade que você tem principalmente nesse ProUni 1. Porque o ProUni 1 vai ter ProUni 1 e ProUni 2, tá? Mas a gente vai ter principalmente oportunidade nesse ProUni 1, que está rolando agora, justamente porque por ter mais vagas, né, existem mais possibilidades de gente ser chamado que poderia estar concorrendo ao ProUni. Essas vagas de cotas. E ainda temos essa regra no SISU de que quem tem nota, quem é de cota e tem nota para ampla concorrência, toma vaga de ampla concorrência. Ou seja, temos uma expectativa de que esse pessoal de cotas, que estudou ensino médio de escola pública, de baixa renda, acabem tendo mais oportunidades no SISU. Ou seja, a galera larga de mão. Pronto. Então, quando a gente tem mais oportunidades de um lado, né, para esse pessoal de cotas, o ProUni acaba sendo deixado de lado, seja mais oportunidade para você, que às vezes está muito distante do SISU, beleza? E existe uma expectativa, pelo menos da minha parte, que nesse SISU haverão mais chamadas, né? Haverá mais chamadas para lista de espera. Justamente porque é um SISU só, são mais vagas, a tendência é que tenha muito mais chamadas do que já teve. É claro, isso é uma expectativa minha, baseada em algumas experiências que eu já tive. Não é uma regra, tá? Mas se a gente confirmar isso, pô, com mais chamadas, muita gente até se inscreveu, se matriculou, está iniciando as aulas pelo ProUni, mas é chamado pelo SISU e larga o ProUni. Ou seja, você que às vezes está na lista de espera, você vai galgando posições, vai tendo mais chance de ser chamado. Fora isso, galera, muita gente no SISU, que às vezes acontece, pô, são 8 vagas, a pessoa está na posição 50 e às vezes é chamado. Se isso acontece no SISU, em alguns casos, pô, no ProUni você multiplica ainda mais essa possibilidade, entendeu? É claro, não vai acontecer para todo mundo, mas para alguns casos isso vai acontecer sim, entendeu? Se tiver 8 vagas, pô, vai chamar, pode chamar quem está na centésima posição e por aí vai, entendeu? Então isso vai aumentando as suas possibilidades, tá vendo? Eu estou aqui dando motivos para que você realmente acredite, tá? E outra, que, poxa, esse é o principal. Muita gente não consegue comprovar renda. Não consegue, não faz o cálculo direito, ou, né, colocou lá e na hora que vai comprovar, não consegue, né, ter o holerite, o extrato bancário direito, né, ou outras informações que atestem que aquela pessoa é de baixa renda, né, na renda familiar per capita, entendeu? Então, isso daí, cara, é o que eu falo, documentação é extremamente relevante. Você tem que estar com tudo certinho, tudo em mãos. Eu vivo falando isso aqui, mas muita gente não se atenta e muita gente acaba errando nisso. Acaba errando também, né, não sabendo dessa propriedade de a gente ter esse sistema diferenciado no ProUni em relação às prioridades. Então, o que, que acontece? A galera não comprova a renda direito, não é chamado, não é classificado, já era, perdeu a vaga. Outras pessoas também não conseguem comprovar que, às vezes, está concorrendo, estudou ensino médio integralmente em escola pública e não consegue. Às vezes, acha que, pô, eu estudei o segundo e terceiro ano em escola pública, então está valendo. Não, não está valendo para esse tipo de prioridade, entendeu?
Então, isso quer dizer o quê? Muita gente vai acabar falhando nisso. Muita gente já falha nisso no próprio SISU, entendeu? E vai acabar falhando também no ProUni. Ou seja, as suas chances em relação ao ProUni são muito multiplicadas quando você compara, por exemplo, com o próprio SISU, entendeu? E isso faz com que você possa ter muito mais esperanças de ser chamado. E eu espero que isso aconteça de fato. Vou estar aqui pela sua torcida e qualquer novidade, você sabe, eu vou, né, munindo vocês de informação. Mas não esquece de dar esse like, se inscrever, ativar o sininho, dar essa moral aqui no canal. Eu venho sempre com novidades e eu espero muito poder te ajudar. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.